Bom dia, irmãos. A paz seja com todos. Amém? Com um pouquinho de dificuldade, né, resolvi gravar esse vídeo para que mesmo a gente longe da igreja, né, a gente pratique as aulas, né, pratique o estudo, porque a escola bíblica no momento não está podendo ser realizada, mas, né, vamos lá, vamos continuar os nossos estudos, né. Hoje eu trouxe um tema que é bem atual, né, que fala sobre essa pandemia que nós estamos vivendo. E assim, esse estudo tem como assim, trazer para a gente um conhecimento e que para que a gente não venha se desesperar, mas que a gente possa aprender a orar e aprender a conviver, né, com essas situações de calamidades, acreditando sempre que o Senhor, né, está à frente de tudo, que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? O título é O que a Bíblia diz sobre doenças, pestes e pandemias. A Bíblia fala de doenças, pestes, epidemias e pandemias, basicamente como coisas que resultam da maldição do pecado. Isso significa que, em última análise, a raiz das doenças que acometem os homens é sua doença espiritual. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que ele viu que tudo era muito bom. E isso está lá em Gênesis 1, né, como nós conhecemos, né, que essa passagem que o Senhor fala que tudo era, no final ele sempre termina, né, que era bom. Isso quer dizer que as doenças não faziam parte da criação original. Mas quando o homem transgrediu a vontade de Deus, né, através do pecado de Adão e Eva, a justiça divina, que é perfeita e santa, exigiu a punição pela desobediência. Essa desobediência trouxe terríveis consequências, não só ao homem, mas a toda a criação, conforme está lá em Romanos 8, 22. Nessa passagem, inclusive, ela fala que a humanidade sofre dores de parto. Debaixo da maldição divina, a criação se transformou disfuncional, ou seja, ela perdeu a função, ela perdeu o controle. As doenças e, consequentemente, a morte física resultam desse desequilíbrio. Então, sejam doenças crônicas ou agudas, sejam pequenos surtos ou grandes pandemias de doenças infectocontagiosas, que são as que nós estamos vivendo hoje, no fim, todas elas apontam para a realidade do pecado do homem. Finalidades e causas das doenças de acordo com a Bíblia. Partindo do princípio de que a causa básica da existência das doenças é o pecado, ou seja, as doenças são consequências da maldição que recaiu sobre a criação por causa da desobediência do homem, a Bíblia aprofunda um pouco mais essa questão e mostra alguns motivos mais específicos para as doenças. Muitas doenças são causadas por pura falta de cuidado das pessoas com relação à saúde. Mas a Bíblia diz também que algumas vezes é possível que a causa de uma doença seja um pecado individual. Neste sentido, a doença ela pode ser tanto uma consequência direta desse pecado, como um castigo por esse pecado. Uma pessoa pode contrair uma doença grave devido ao seu estilo de vida pecaminoso, né? Prostituição, bebedeira, ou pode sofrer com uma doença dolorosa como punição por seu pecado recorrente, ou seja, né, aquele que ela está sempre cometendo. Certa vez, Jesus curou um doente e lhe disse: "Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior." Essa passagem está lá em João 5,14. Mas é importante enfatizar que nem todas as doenças decorrem de um pecado individual. Os judeus tinham muita facilidade em relacionar todo tipo de doença ao pecado individual de uma pessoa. Mas o Senhor Jesus deixou claro que nem sempre esse é o caso. E essa passagem está lá em João 9,3. Que eu vou ler para vocês. João 9,3 diz que Jesus respondeu: "Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus." Mas a Bíblia também mostra que existe a possibilidade de uma enfermidade estar associada à ação de espíritos malignos. Durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus libertou e curou pessoas que viviam nessa situação. A gente tem alguns exemplos lá em Mateus, Lucas,
Por fim, não raramente, as doenças elas podem ter um propósito pedagógico, ou seja, um ensinamento em sua providência. Deus pode usar as doenças para desenvolver a fé e aperfeiçoar o caráter de seus filhos. Nesse sentido, as doenças servem de bênção e não de maldição para o crente, ainda que ele não entenda como isso pode ser possível. O piedoso Jó é um dos exemplos mais claros na Bíblia de alguém que foi afligido por uma doença que tinha um propósito pedagógico. Também, se entendermos que o espinho na carne, tão falado de Paulo, era uma doença física, como a expressão grega original parece favorecer, então temos outro exemplo muito conhecido de como Deus usa uma doença para provar e ensinar alguém. As pestes, epidemias e pandemias. Dentro do grupo das doenças, há aquelas que são infecto-contagiosas e acabam sendo um grande problema para a humanidade, a exemplo do que estamos vivendo hoje, com o Covid-19. Independentemente de sua época, essas pestilências, epidemias, pandemias que assolam o mundo também estão relacionadas à maldição pelo pecado do homem. Mas é interessante notar a forma específica com que a Bíblia fala desses quadros de pandemias. Em seu sermão escatológico, o Senhor Jesus anunciou que a presente era seria marcada por fomes e peste. Essa passagem está lá em Lucas 21:11. Perceba que Jesus claramente está se referindo a grandes epidemias e pandemias que castigaram a humanidade, pois ele conecta diretamente a fome e a peste. Uma epidemia ou pandemia importante sempre traz fome, pois ela abala a economia de cidades e nações. Vamos ver lá o que fala em Lucas 21:11. Lucas 21:11 diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Jesus fala dessas epidemias como sinais dos fins dos tempos. Isso não quer dizer que essas pestes significam que o fim do mundo chegou, mas que elas servem de lembrete de que o fim se aproxima. Quantos comentários a gente não vê no Facebook dizendo, Jesus está voltando, se corrija, Esse é um alerta. Isso também significa que, ao mesmo tempo em que as pestes e pandemias servem como instrumentos do juízo de Deus sobre o mundo iníquo, elas também proclamam a necessidade do arrependimento. Essas pandemias são juízos misturados com misericórdia, ira misturada com graça. A humanidade sofre com as calamidades, mas não é exterminada por elas, Deus está dando oportunidade, Deus dá ao homem a oportunidade de reconhecer a sua miséria e se arrepender do seu mau caminho. Por isso que essas pestes, epidemias e pandemias se enquadram na simbologia das trombetas que o apóstolo João usou no livro de Apocalipse. Vamos aproveitar o tempo para a gente dar uma lida lá em Apocalipse, que explica muita coisa do que está acontecendo. Como trombetas, esses sinais anunciam a ira de Deus, mas também anunciam que ainda há tempo de arrependimento. Porém, quando de fato o fim chegar, não haverá mais avisos e nem oportunidade. Os juízos apresentados pelas trombetas se intensificarão até que darão lugar às taças da ira de Deus, pura e sem mistura. O que o crente deve fazer em tempos de doenças, pestes e pandemias? O que nós devemos fazer nesse momento? A Igreja de Cristo ainda está militando nesse mundo. Isso significa que os crentes não estão imunes a pestes e pandemias que atingem a humanidade. Ao longo da história da Igreja, os cristãos tiveram que lidar com pestilências terríveis. A própria reforma protestante se deu no cenário europeu, que havia sido há pouco tempo arrasado pelo auge da peste negra. E focos da peste ainda continuavam a surgir no século XVI. Então, o que fazer em tempos assim? Em primeiro lugar, confie em Deus.
Em primeiro lugar, devemos confiar em Deus. Num cenário de pandemia, o crente deve ser caracterizado pela fé e não pelo medo. Ele não pode entrar num estado de paranoia como se a calamidade fosse insuperável. Nós temos que dar o exemplo de fé. Tempos de crise sempre se mostram ser grandes oportunidades dos seguidores de Cristo testemunharem sobre sua fé. O apóstolo Paulo escreve que os crentes não devem temer as ameaças, mas devem estar sempre preparados a responder a qualquer um que lhes pedir a razão de sua esperança. Nós temos um exemplo lá em 1 Pedro 3, 14 e 15. Eu estou dando as referências, mas não estou lendo, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Aí os irmãos podem ir aos poucos acompanhando. Não tente a Deus. Em segundo lugar, confiar em Deus não significa tentar a Deus. Ter fé não implica em agir de forma inconsequente. Numa pandemia, o cuidado para evitar que a doença se espalhe é fundamental e é dever de todos. Aqui não podemos nos esquecer de que a Bíblia nunca despreza a importância do bem-estar físico do corpo humano. Nós temos uma referência que está lá em terceira carta de João, versículo 2. Além disso, o próprio Antigo Testamento revela de forma muito clara que fazia parte da vontade de Deus para o seu povo a obediência de certas regras, que não serviam apenas para separar os israelitas dos costumes das nações pagãs, mas também preveniam a contaminação e o surgimento de epidemias, de doenças perigosas naquele tempo. Nós temos uma referência também em Deuteronômio 23, 12 e 13. É verdade que Deus cuida do seu povo, mas frequentemente Ele assim o faz através das nossas próprias ações. Sim, quando tomamos uma atitude prudente diante de uma calamidade, isso quer dizer que Deus está cuidando de nós por meio do nosso próprio comportamento sábio e cauteloso. Portanto, os crentes devem obedecer a recomendações das autoridades e dos órgãos competentes, a fim de contribuir com as medidas preventivas e de combate à infecção. Fazendo isto, o crente não apenas está honrando a dignidade e santidade de sua própria vida, mas está reconhecendo a dignidade e santidade da vida do seu próximo, ou seja, está cuidando também do seu próximo, principalmente daqueles que estão nos grupos de risco. Num processo de pandemia de doença infecto-contagiosa, as autoridades podem até chegar a ter de fechar locais de culto, que é o que está acontecendo, A gente não chegou a esse ponto, mas houve ordem, para que as igrejas fechassem para evitar aglomeração de pessoas. Embora seja verdade que isso possa trazer satisfação àquelas pessoas anticristãs, medidas dessa natureza elas não devem ser vistas pelos crentes como perseguição religiosa. Nesses tempos a gente tem que ter muita sabedoria para poder distinguir o que é obra do inimigo e o que é o Senhor realmente agindo, Na verdade, os crentes eles devem enxergar tais medidas como ações legítimas de órgãos que receberam de Deus a autoridade para manter a ordem e prezar pelo bem-estar geral da população. Nós temos uma referência lá em Romanos 13, do 1 ao 5, que fala sobre a obediência às autoridades, porque elas são constituídas por Deus, E você obedecer gera bênçãos nas nossas vidas. Olhe para a providência divina, é o terceiro fator. Em terceiro lugar, o crente jamais deve deixar de olhar para a providência de Deus. Por maior que seja a pandemia e o estado de calamidade no mundo, Deus permanece em seu trono. Nada, nem mesmo o menor de todos os vírus e bactérias, conhecidos ou desconhecidos pelo homem, está além do controle de Deus. Por isso, em meio a uma pandemia, a oração ela deve prevalecer sobre o desespero e a ansiedade. O crente ele deve orar a Deus sabendo que Ele é quem governa todas as coisas. Deus é misericordioso e poderoso para curar os doentes, seja de forma direta, se assim Ele quiser, e seja de forma indireta, através da sabedoria que Ele concede às pessoas vocacionadas ao exercício da medicina. Então, a sabedoria que Ele dá aos médicos para cuidar de nós.
Além do mais, confiante na providência divina, o crente evita de cair no erro de questionar Deus sobre o porquê disso ou daquilo. Num cenário de peste e pandemia, de uma doença perigosa, o crente ele deve manter em mente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De fato, nós não podemos entender exaustivamente os desígnios de Deus, mas podemos estar confortados de que Ele tem algo a nos ensinar, até mesmo nos dias de calamidade. Então esse é o estudo que eu trouxe para vocês, eu pesquisei na internet, tem um site estilo adoração, que nos ensina muita coisa. Eu peguei esse texto lá, fiz algumas adaptações e espero que os irmãos tenham gostado e que não venham perder a fé e que coloquem em prática essas 3 situações que a gente tem que fazer: confiar em Deus, não tentar a Deus, nos arriscando, saindo sem necessidade, e em último lugar, a gente tem que ter a esperança, olhar para a providência divina, porque com certeza o país, o mundo não será o mesmo depois de tudo isso que está acontecendo. Muitas pessoas vão rever os seus valores, vão voltar atrás, vão sentir o arrependimento, porque as igrejas que estavam sempre de portas abertas, hoje elas já não estão mais, então, querendo ou não, eles sentem que agora ela não está mais tão disponível, que é o momento de fazer uma reflexão e buscar a Deus. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado e estudem lá as referências. Amém? Bom dia, paz seja com todos.